As primeiras 3 pragas no Egito, o inimigo fez da mesma maneira, mas tem algo diferente naquilo que Deus faz. Vamos meditar. Capítulo 7 e 8 do livro do Êxodo, Moisés mais uma vez se coloca diante de Faraó. Deus diz a Moisés que ele havia colocado ou posto Moisés como Deus e Arão como seu porta-voz. Porém, Deus ainda diz, ou Deus alerta Moisés, dizendo que ele endureceria o coração de Faraó. Para muitos isso não soa muito bem, mas Deus continuaria ou faria com que Faraó permanecesse com seu coração endurecido, e ele de maneira extraordinária manifestaria ou faria todas as suas maravilhas, para que tanto Faraó quanto os egípcios pudessem conhecer o seu poder e a sua glória. O primeiro sinal diante de Faraó, a vara de Arão se torna em uma serpente, mas o texto continua nos dizendo que os magos fizeram de igual modo. Assim como a vara de Arão se transformou em serpente, também se transformou em serpente as varas dos magos de Faraó. Porém, o versículo 12 diz que a vara de Arão comeu todas aquelas varas. Isso mostra que o poder de Deus permanecerá sempre maior do que o do nosso inimigo. O segundo sinal que Deus faz diante dos egípcios é transformar as águas em sangue. Moisés estende a sua vara e toca no rio, e todas as águas do rio se transformam em sangue, os peixes morrem e começam a apodrecer. O texto diz que os egípcios tiveram nojo de beber aquela água, o cheiro era muito grande. Porém, versículo 22 diz: porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor havia dito. Versículo 25 ainda vai dizer que os egípcios tiveram que cavar poços para que pudessem beber água, porque os rios, que era a maior fonte de água potável, estava totalmente ruim de se beber, não tinha possibilidade de tomar aquela água. Capítulo 8, partindo do versículo 1, vai dizer que Deus ele vai enviar rãs em toda a terra do Egito. E o texto vai dizer que até na casa do rei e dos reis de todos os seus asseclas, as rãs tomariam conta de tudo. No versículo 6 e 7 vai dizer então Arão estendeu as mãos sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos de Faraó fizeram os mesmos com o seu encantamento, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Então nós vemos que essas 3 pragas, ou esses 3 sinais de Deus, foram de igual modo feitos pelos servos ou pelos magos de Faraó. Deus permitiu com que eles reproduzissem tais sinais. Mas o que isso tem a nos dizer? Qual é a lição importante que nós temos acerca disso? Paulo vai nos dizer que capítulo 11, do versículo 13 ao 15, da sua segunda carta aos Coríntios, seguinte: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Fala sobre ministros que se transfiguram em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Mas aí, versículo 14, Paulo vai acrescentar de maneira grande de que maneira Satanás ele age. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O diabo, nosso inimigo, imita ou tenta imitar todas as maravilhas de Deus. Faz de tudo para enganar o povo de Deus e possivelmente os escolhidos de Deus. Satanás não vai medir esforços para se infiltrar no meio das maravilhas de Deus, no meio do poder de Deus, da palavra de Deus.
Infelizmente, apóstolos fraudulentos, obreiros fraudulentos, ministros fraudulentos que se vestem de justiça de Deus. As mentiras do diabo não são poucas, são muitas. E tudo isso serve para principalmente confundir o povo de Deus. Lá no Egito, nós vemos que Faraó endureceu o seu coração. Mas no meio do povo de Deus, o povo poderia ficar confuso com aquilo tudo e dizer: e agora? Em quem vamos confiar? Se os magos de Faraó reproduzem as maravilhas de Deus. Cuidado para não ser enganado. Cuidado para não ser ludibriado. Satanás tem infiltrado no meio do povo de Deus os seus asseclas, os seus obreiros, seus pregadores, seus pastores. Há muitos que se dizem cristãos, mas na verdade estão distantes da obra de Deus. A mentira tem entrado no meio da igreja, o joio está crescendo no meio do trigo. Não se pode mais pregar a verdade hoje em dia. Não se pode mais falar do pecado no meio da igreja. Isso é mentira de Satanás. Em Tessalonicenses, Paulo ainda vai falar que virá o tempo em que se manifestará o filho da apostasia. Versículo 9 e 10 ele vai dizer: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Satanás tem crescido não só fora como dentro da igreja. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Satanás cresce fora da igreja, mas dentro da igreja ele coloca os seus para que as pessoas dentro da igreja elas possam permanecer enganadas. Por isso a importância de permanecermos na palavra de Deus. Porque olha só que interessante. No versículo 8 do capítulo 8, vai dizer o seguinte: e Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei o povo ir, para que sacrifiquem ao Senhor. Não se esqueça jamais. O seu inimigo, o inimigo de nossas almas, pode até manipular os sinais, pode até imitar sinais, mas ele nunca desfará, ou ele nunca irá destruir aquilo que Deus já fez. Não se esqueça jamais disso. Isso é a nossa lição mais importante de hoje. O seu inimigo jamais irá desfazer aquilo que o Senhor já fez. Ele pode até imitar, mas nunca desfará o que Deus já fez. Então, não se deixe enganar. Olhe para as maravilhas que o Senhor já fez. Medite na palavra de Deus, porque lá está contido todo o necessário para fortalecermos a nossa fé e permanecermos firmes e inabaláveis. Jamais seremos enganados se permanecermos na palavra de Deus. E certamente, ao final de tudo isso, partiremos rumo à glória. Deus te abençoe.